a situação. Me apaixonei no seu olhar, agora como vai? Tô querendo te amar. Chego nesse luz, inconveniência de quais loucuras. Só vim te abraçar, te entender melhor. Vem cá, amor. Vou te deixar só. Vem cá, você não vai embora não. Espera que eu comigo a situação. Me apaixonei no seu olhar, agora como vai? Eu quero te amar. Você não vai nesse loucura, inconveniente das loucuras. Só vim te abraçar e entender melhor. Então vem cá, agora, vamos dar uma pausa aqui pra gente iniciar a volta pra quem de pé. Agora tem que descansar, porque amanhã tem uma jornada muito louca. Um abraço a cada um de vocês, beleza?